a minha paixão pelo Flamengo nasceu ouvindo o primeiro tricampeonato, 42, 43, 44, pelo rádio. Apolinho Washington Rodrigues, o que é pífio? Rapaz, o que é pífio? Pífio é essa implicância que a mídia jovem, os menudos da imprensa, tem com os campeonatos estaduais. O campeonato estadual é a razão de ser da paixão do torcedor. A minha paixão pelo Flamengo nasceu ouvindo o primeiro tricampeonato, 42, 43, 44, pelo rádio. E a torcida do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, do América, do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Grêmio Internacional, ela foi forjada nos estaduais. E esses caras agora resolveram que o estadual não vale nada, que não presta. E tem um exemplo aí da decisão Fla-Flu, que a televisão registrou uma audiência de quase 25 milhões de telespectadores. Então vale alguma coisa. O que não é patético, Apolo? Não é patético, é exatamente o oposto disso. É a nossa paixão pelo futebol, é o futebol bem jogado, é o futebol disciplinado. Embora eu, por exemplo, goste muito, de vez em quando são arranca-rabo. E isso também o torcedor gosta, as pessoas condenam, a gente, para ser politicamente correto, condena, mas a galera gosta quando o pau come no campo, enfim. Mas essa implicância, mas de qualquer forma, o futebol é emocionante, bem disputado, seja duro ou não, mas que a bola realmente fique na área, na outra área, isso é que é realmente, não é patético, é espetacular. O convidado de hoje, o entrevistado de hoje, é nada mais, nada menos que, para mim, o maior comunicador do rádio esportivo do Brasil. Aliás, o maior comunicador do rádio, porque não é só nos esportes que o Washington Rodrigues, o Apolinho, atua, né? Ele já teve o Show da Madrugada, tem o programa do Apolinho. Eu era garoto, eu escutava sábado à noite, Show da Madrugada. Tinha o Alberto Brandão, o repórter Sabonete, ele passa em cada lugar. E o Brandão rodava pela cidade, né, ia para a Baixada Fluminense, aquelas quebradas todas, de tudo acontecia na madrugada. O Washington Rodrigues criou Arquibaldo, Geraldino, expressões que eu, pessoalmente, gosto de usar e sempre digo que são do Apolinho, que eu acho sensacionais e que resumem muito bem o que acontece no jogo de futebol. É briga engarrafada, quando os jogadores estão se estranhando, de repente sai um catiripapo, cuspindo a abelha africana, quando alguém está bem furioso, briga de foice do escuro. Washington, obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Obrigado à Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro por autorizar essa participação super especial do Apolinho no Dividido. O Apolinho é um ídolo para muita gente da minha geração e até mais novos que acompanham o rádio e o futebol há tanto tempo. Da onde sai tanta criatividade, Apolinho, para tantas expressões? Você tem só algumas aqui, mas são muitas, são muitas. É verdade, Mauro. Primeiro, é uma alegria participar com você. Eu sou muito teu fã também e te acompanho. Nós temos aí as mesmas cores embutidas no coração. E eu fico muito feliz de participar com você. E, mais uma vez, te agradeço pela lembrança. Isso aí, rapaz, primeiro aconteceu o seguinte, eu me tornei radialista por acaso. Eu nunca pensei em ser jornalista nem radialista. Eu era bancário e disputava o Campeonato Carioca de futsal, né? E no banco que eu trabalhava, a Rádio Guanabara tinha conta. E a Rádio Guanabara criou uma série de programas esportivos. Cada dia da semana era um. Segunda-feira era Luvas e Kimonos com o Mário De Rico, que era um negócio de boxe e tal. Aí tinha basquetebol em foco com o Lori Coutinho, e tinha bola na rede, que era voleibol e tal, e criaram um programa de futsal. E na ocasião eu tinha fraturado a perna, estava com uma ausência, naquela época você demorava muito, até eu nem consegui realmente me recuperar totalmente. E fiquei parado cerca de 45, 60 dias aí. E nesse período o Vitorino Vieira, que era narrador esportivo, grande narrador esportivo da Rádio Guanabara, me fez um convite para assessorar a equipe de esporte deles para fazer um programa especializado de futebol de salão, deram o nome de Beco Parado, que era uma posição do salão na época. E eu fui fazer essa assessoria. E acabei me influindo lá com os caras, de um belo dia eu já estava participando do programa, e mais tarde o programa passou a ser comandado por mim, a direção da rádio gostou do meu desempenho, e posteriormente fui parar no campo. Aí é que a entrada minha no futebol foi curiosíssima, porque cada rádio só tinha um repórter de campo. Cada rádio tinha um. Na Rádio Guanabara, que tinha uma baita equipe de esporte, tinha o Dolcei Camargo, Jorge Cury, Duvaldo Cosa, Sérgio Paiva, Paulo César Tendes, Vitorino Vieira, né? Depois veio João Saldanha, Stanislau Ponte Preta, tanta gente famosa naquela equipe. E o Espezinho Neto era o repórter principal, era o único repórter, né, de campo. E um belo dia houve um problema com ele, o Mário Viana, que era o comentarista de arbitragem, num sábado à tarde, num jogo do Vasco. Vasco e Bom Sucesso, parece.
o Mário Viana, quando a bola entrava, o locutor gritava gol, e o Mário Viana dizia se o gol era legal ou não, ele gritava gol, legal, ou então banheira, e aquelas coisas dele. E num determinado momento o Vasco fez um gol, e o Mário Viana gritou gol, legal. Aí o Bermuda atrás do gol gritou assim, gol legal, uma conversa, foi com a mão. Aí o pau comeu entre os dois, e a rádio afastou os dois no fim de semana. Aí me ligaram perguntando, você conhece futebol também? Você joga futebol? Jogo futebol. Você daria para você quebrar um galho e fazer domingo aqui o repórter de campo? Falei, eu vou lá, vou lá. Aí fui lá e fiz. E os caras gostaram. Aí a rádio afastou os dois aí por um período, e eu fiz 3 jogos seguidos como repórter de campo da Rádio Guanabara. Aí eles gostaram. Aí o diretor-geral, que era o amigo, que era de Carlos, e o diretor artístico, que era o Dolar Tanos, eles me chamaram para conversar e disseram, você não quer também fazer o futebol com a gente e tal? Ué, fácil. Aí passaram a me dar um cachezinho especial para fazer o futebol e criaram a transmissão dos jogos de aspirantes, que começava às 1h da tarde, o principal era 3 horas. Aí eu passei a fazer o futebol. E eu tinha muito medo de errar, né, no português. Então comecei a substituir palavras que eu tinha dúvida por palavras, e eu falava, como você vou dar um exemplo, Crasso, opta ou opta? Aí eu falava, opta, e ria. Quer dizer, se eu tivesse errado, o pessoal achava que eu estava de sacanagem. E comecei a criar, então, alternativas. E aí eu comecei a criar os Geraldinos aqui, Baldes, Macário. Macário eu não sabia se era Maqueiro ou se era Macário. Eu falava, Macário, kkkk. Aí o pessoal achava que eu estava de sacanagem. Aí, e virou Macário. Todo mundo, o pessoal chamou os caras de Macário. Aí, a partir daí, tem mais de 100 expressões que estão hoje usadas por todos. Briga de cachorro grande, molha que é mais. Enfim, tantas coisas que vieram assim, da tentativa de me escapar de uma crítica por falar errado o português. É muito legal, né? Porque realmente você já lembrou mais 2 aí que são bem marcantes, né? E que ficam muito gravadas na memória do ouvinte, na memória de quem acompanha o futebol, especialmente quem acompanha o rádio no Rio de Janeiro. Conta pra gente, Washington, por que Apolinho, né? Eu conheço a história, mas certamente muita gente que está acompanhando não conhece. Exatamente isso. Eu comecei, então, aí no ano seguinte, o Bermuda saiu da Rádio Guanabara e eu fui promovido a repórter titular. E aí fiz um ano muito bom primeiro, aí eu cheguei lá em 1962, né? Depois, em 63, eu fiz o campeonato e aí havia um concurso na revista do rádio, Melhores do Ano e tal. Eu não sei se foi 62 para 63, 63 para 64, sei lá. Sei que eu ganhei lá o prêmio de melhor repórter de campo. E aí, posteriormente, o Jorge Cury, que já estava na Rádio Nacional, me convidou para ir para a Rádio Nacional em 1966. Aí eu fui, em 66 não, perdão, em 1965, 64 para 65, eu fui para a Rádio Nacional. Agora não estou me lembrando da data exata. Mas aí fiquei na Rádio Nacional até 69. Em 69, o Valdir Amaral me convidou para ir para a Rádio Globo. Criou-se ali, a primeira vez no rádio, no Brasil inteiro, uma dupla de repórter de campo, eu e Denis Menezes. E o Celso Garcia, que era também narrador esportivo, grande rubro-negro, que levou o Zico para o Flamengo, o Celso Garcia batizou de Os Trepidantes. E aí começou uma dupla aí. A gente tinha um espaço grande nas aberturas de transmissão para fazer um bate-papo ali, trocando notícias e tal, que acabou caindo no gosto da galera e se transformou assim num fenômeno. Só que e aí a dificuldade é que o microfone de campo, que era usado na época da Rádio Guanabara e anteriores, era um negócio desse tamanho assim, você tinha 2 orelhas para segurar ele aqui, né? Parecia a Copa lá da Champions, né? Segurava aqui e tinha que entrevistar os caras. E tinha uma antena enorme e tinha um problema que quando tinha tempestade, a descarga elétrica invariavelmente vinha, tá? E a gente levava choques horríveis ali naquilo. E a Globo, então, comprou um equipamento que era usado na missão Apolo, na Apolo 11, onde os caras foram para a Lua, né? Então, eles se comunicavam através desse equipamento que a rádio comprou, adquiriu. E o Celso Garcia batizou, mais uma vez o Celso, batizou de Apolinho, que veio da missão Apolo, o microfone. Então, o microfone era Apolinho, eram 2, um meu, outro do Denis. Aí o Valdir Amaral, que era o narrador, dizia assim, vai o Washington Rodrigues com o seu Apolinho.
E o torcedor da Geral, ali, o Geraldino, ele, não sei por que, ele não, talvez pelo nome, o Washington era mais difícil, né? Ele gritava, o seu Apolinho, o seu Apolinho, o seu Apolinho. E os colegas, que estavam sempre ali circulando junto comigo, de sacanagem, começaram, seu Apolinho, me apelidaram Apolinho. Aí eu peguei, assumi o Apolinho, registrei, estou até hoje com ele. Mas nasceu do fato do microfone se chamar Apolinho. Washington, essa era uma época do rádio, você falou de algo que para mim é bem marcante, porque foi na minha infância ali, quando eu comecei a acompanhar futebol, eu escutava, evidentemente, essas transmissões dos Trepidantes, e era, de fato, uma dinâmica diferente, né? Porque quando abria a jornada, você estabelava, você e o Deli, e informação, Fla-Flu, uma do Flamengo, uma do Fluminense, uma do árbitro, outra do Fluminense, outra do Flamengo, e aquilo era um bombardeio de informações que ia preparando para a transmissão do jogo, né? E o rádio tinha um papel muito importante, né? A gente começava a escutar o rádio meio-dia, no caso no Rio de Janeiro, os clássicos eram às 5 da tarde, e a gente ficava ouvindo ali os debates, as notícias, as chegadas dos times ao Maracanã, na sequência, o jogo preliminar já às 3 da tarde, né? Escutávamos toda a preliminar. E quando estava no estádio, a gente levava o radinho e ficava no ouvido, né? Não tinha esse negócio de fone que a gente está usando agora. Era o egoísta, mas pouca gente usava, né? A gente ouvia no rádio mesmo, grudava o rádio no ouvido. Eu lembro que eu levava a rádio e meu pai levava a rádio. Os dois levavam rádio para o Maracanã, para escutar também vocês. Eu conversava com o torcedor, eu me ouvia no campo, que a audiência era tamanha, que a gente conversava com o torcedor. Eu apresentava um jogador, olha aqui o fulano, bate palma aí, os caras, parecia um programa de auditório, parecia um programa de chacrinha. E a galera respondia. Depois eu ia na arquibancada, circulava e falava, estou falando de Maracanã com 150 mil pessoas, 160, 180 mil pessoas. Teve um jogo em 1950, aí eu estou falando como torcedor, nessa época eu era torcedor, mas teve uma decisão Vasco e América do Campeonato Carioca de 50, com 123 mil pagantes. Eu me lembro que no rádio se dizia, o público hoje, lamentavelmente, em função do mau tempo, é de apenas 123 mil pessoas. Bom, apenas 123 mil. Então, um jogo comum, um jogo sem expressão, tinha 80 mil pessoas, 60 mil pessoas, que era considerado fraco. Né? Então, a gente falava com o torcedor, se interagia com o torcedor. Um dia de Fla-Flu, né? Era dia de Flamengo e Vasco, Flamengo e Botafogo, grandes clássicos. Eu subia naquela passarela da estação ferroviária para ver o trem parar e descer aquela massa de dentro do trem, né? Aquela galera saindo, cantando com bandeira, enfim, era um negócio assim extraordinário, né? Hoje está muito chato aquela coisa, os caras sentadinhos, batendo palma, parece que está assistindo jogo de tênis ou de golfe, sei lá de quê, os caras batem palma, não pode gritar, não pode xingar, não pode fazer, não pode virar. Está muito chato isso aí. Eu queria te perguntar sobre isso, né? Você viveu assim os melhores momentos eu gosto de falar do nosso Maracanã, porque era meio que uma extensão da nossa casa, né? Para você que trabalhava, para a gente que era torcedor, a gente frequentava o estádio, se sentia bem no estádio, conhecia cada pedaço do estádio que você frequentava, se fosse na arquibancada, na geral. E como é que você vivenciou todas essas transformações que resultaram naquilo que temos hoje? É outro estádio, né? Fisicamente é o mesmo lugar, mas é outro estádio, com esse padrão de comportamento que você acabou de citar. Como é que é para você que viveu tudo isso, ir hoje ao Maracanã e ver o que se transformou o futebol sob esse ponto de vista de comportamento? Você não vai acreditar. Maracanã, eu estudava no Instituto Lafayette, agosto de 1948, se não me engano, dia 12 de agosto de 1948, foi lançada a pedra fundamental do Maracanã. Eu convenci os colegas a matarmos aula para ir assistir. Para levá-los, eu falei, olha, vai todo mundo, Ademir, Zizinho, Jair, os craques da época, né? Eles vão lá e tal, e todo mundo, então vamos. Aí matamos aula e fomos a pé. O Instituto Lafayette era na Rua do Aquilobo, na Tijuca. Nós atravessamos a Campos Salles toda a vida, em Bituruna, chegamos no Maracanã, onde era o hipódromo. Então era um terreno, só onde o Maracanã seria construído. Aí queriam me bater porque não tinha Zizinho, não tinha Ademir, só tinha dirigente e pessoas da prefeitura e tudo mais. Resultado, os caras ficaram buzina comigo da vida porque nós perdemos um tempo enorme. Também fiquei esperando ali, não conseguimos entender nada. Desenterraram, botaram lá a pedra fundamental, estava lançada a pedra fundamental. Então eu estava no berçário do nascimento do gigante. De lá para cá,
nunca mais eu fiquei ausente. Assim que o Maracanã, primeiro campeonato, 1900, primeira Copa do Mundo, eu assisti o jogo Brasil-Iugoslávia, 2-0 Brasil. Foi o primeiro jogo que eu fui, que meu pai não me deixava ir, comida, era muita gente e tal. Também não fui à final do Brasil-Uruguai, graças a Deus, escapei dessa, porque eram 200 mil pessoas, meu pai não deixava, que meu irmão queria me levar. Mas em 1950 eu vi o campeonato inteiro e a partir dali não parei mais. Então, Maracanã, eu estou desde a abertura do estádio, desde o lançamento da pedra fundamental, ou seja, passou a ser uma espécie de uma extensão da minha casa, do meu escritório de trabalho. A vida inteira eu fiquei ali dentro. Era outra coisa, era outro estádio. Quando você fala do Maracanã, você tem o Maracanã e tem isso que é hoje, que é um belo estádio, um estádio bonitinho, mas não tem nada a ver com a essência que nós conseguimos construir, dessa magia que o mundo inteiro extasiado. Quando chegava um turista, eu gostava de fazer isso. Eu, como repórter, quando chegavam os ônibus com turistas, eu acompanhava os caras. Quando eles entravam naquele elevador, que se abria lá no sexto andar, quando abria a porta, que eles viam aquela massa, eles tinham uns que choravam, eles ficavam olhando aquilo sem entender o que era aquilo. O elevador abria, você já saía você não caminhava para chegar no... Né? Você saía na cara da galera já, você olhava aquela... Um negócio lindo, né? Então, era outra coisa, eu vivi isso tudo, né? Então, não posso achar que hoje, embora seja um estádio bonito, bem arrumadinho, mas é um estádio muito bem comportadinho, bem diferente do velho e querido Maracanã. Eu queria falar um pouco do Geraldino, né? Uma das coisas que me chama muita atenção, até me incomoda um pouco, é quando eu ouço pessoas. Eu fui Geraldino há muito tempo, frequentei a Geraldo Maracanã por anos. Não dava para ir de arquibancada todo jogo, a gente queria todo jogo, então ia de geral, que o ingresso era muito mais barato, né? Era um ingresso que praticamente qualquer cidadão conseguia comprar. E uma das características do Maracanã original, que eu acho mais importante, né, o estádio foi concebido nos anos 40, como você lembrou, é que ele comportava todas as classes sociais, né? O mais pobre é de geral, o cara com um pouquinho mais de dinheiro de arquibancada, tinha cadeira azul como opção ali, que era um preço entre um e outro, tinha cadeira especial para quem tinha grana para comprar a cadeira especial, tinha até uns camarotes meio escondidos ali atrás da cadeira azul, mas tinha. Ou seja, mesmo que você fosse um pé rapado sem grana, você tinha lá 3 contos do bolso, você comprava ingresso, você ia para o Maracanã ver seu time jogar. E hoje essas pessoas não vão mais. Eu ouço muita gente falando, não, mas a geral era desumana. Eu nunca achei desumana, porque eu estava no estádio, vendo meus ídolos, vendo os jogadores, mesmo sem dinheiro no bolso, com pouquíssimo dinheiro. Hoje eu não poderia ir, hoje eu não teria condições. E hoje muita gente não pode ir, porque o ingresso ele mudou, a concepção do estádio é outra. O ingresso mais barato já é muito caro. Como é que você vê essa questão da transformação? Você que teve uma relação tão próxima com o Geraldino e os batizou, inclusive. É verdade. Você sabe que faz muita falta. A Geral faz muita falta. A Geral é a alma do coisa, porque a Geral tinha o poder de interagir com os jogadores e conosco. Você sabe que o repórter que fica atrás do gol, que no rádio se chama ponta, no início ele ficava de pé, porque ele precisava ter amplitude para ele poder dominar todos os ângulos ali, sem que fosse obstruído por um jogador na tua frente, você saía e tal. E você ficava em pé ali, amigo, você levava chinelo na cabeça, pilha, rádio de pilha, sapato, pedra, tudo. E aí nós chegamos à conclusão que não adiantava você estar ali de costa para o inimigo, os caras mandando tudo em você. E nós convencionamos que as rádios colocavam assim, os oleados atrás do gol e a gente sentava ali para não importunar a vida do Geraldino. Ainda assim, levava pilha, porque eles queriam acertar o juiz, acertavam na gente. E o Geraldino, ele interagia também com os jogadores. A energia que ele passava para os jogadores sente muita falta disso. Alguns até têm medo, mas, na verdade, você quer ver uma coisa, a presença do público perto é tão importante que se no campo do Vasco, por exemplo, São Januário, o Vasco lançou o futebol de corredor, porque quando o Vasco estava em má fase e tinha a torcida do Vasco aqui e a torcida do Vasco na social, começava a pegar no pé dos jogadores, os caras que jogam pela aba do campo começavam a vir para dentro. Aí afunilava. O lateral está cá no meio da intermediária, um e o outro aqui, pertinho do outro, com medo de levar a sapatada. Enfim, essa gente que fazia parte da história, que participava, ela tinha uma comunicação com os jogadores muito grande e motivava, e levava. Eu já vi o próprio Zico dando entrevista dizendo que ele se motivava, ele corria
olhando para Geraldo, interagindo com o Geraldino depois de meter um gol. Porque ele via nos olhos do Geraldino, na expressão, nas lágrimas caindo dos olhos do Geraldino, ele estava vendo ali recompensado o esforço que ele estava fazendo em campo. Então, isso é uma troca de energia, né? O torcedor manda energia para o campo, o jogador devolve para o torcedor em empolgação. E esse é o combustível que alimenta toda aquela... Agora está muito quietinho, negócio de bater palminha e tal. Eu, sinceramente, eu sinto falta das torcidas organizadas, enfim. Mas hoje é assim. Washington, tem algum jogo do Maracanã que você se lembra como o grande momento assim, que você viveu? Mas só tem vários. Eu, como torcedor, por exemplo, nunca mais me esqueço o tricampeonato 53, 54, 55. A decisão foi Flamengo e América. O primeiro Flamengo e América, um golaço do Evaristo de fora da área. Evaristo é o meu grande ídolo, né, entre todos os grandes ídolos que o Flamengo teve, né? O pessoal que é mais dessa era de agora, o grande ídolo é o Gabigol, né? Então, os ídolos são sazonais, entendeu? Já teve o Doval como ídolo, já teve Silvio Batuta, né? Zico, que é o grande ídolo, é a referência da história do Flamengo, Zizinho. Mas o meu era o Evaristo. Eu no colégio, jogava futebol no time do Instituto Lafayette, eu queria ser chamado de Evaristo. Eu só entrar, o Evaristo, quando chegou no Flamengo, vindo do Madureira, o Evaristo era reserva. Né? E o Evaristo, o Vitor Solis, e 3 jogos do Flamengo do torneio em São Paulo, Flamengo e Portuguesa. O Flamengo perdia por 1-0. Faltavam 9 minutos, ele botou o Evaristo, ele fez 2 gols, ganhamos 2-1. Aí teve Flamengo e Vasco. O Flamengo perdia por 1-0, ele botou o Evaristo faltando 9 minutos. O Evaristo fez 2 gols, ganhamos 2-1. Aí teve Flamengo e Palmeiras. O Flamengo estava perdendo de 1-0, ele botou o Evaristo faltando 9 minutos, o Evaristo fez 2 gols e o Palmeiras depois empatou com um gol de Jair da Rosa Pinto, lá da intermediária, batendo uma falta. Eu aí encasquetei o seguinte, eu sou o Evaristo. Para a alegria do técnico do time da minha turma no colégio, eu só queria entrar faltando 9 minutos. Aí, o cara que... Aí, às vezes esqueciam de me botar faltando 9 minutos, eu não jogava. Mas eu estava ali, eu era o Evaristo. Se não me chamasse de Evaristo, eu não entrava no jogo. Então, essa coisa, essa interação dos ídolos, quem é que é o ídolo do Flamengo? Todos, o Zizinho foi grande ídolo, Biguá foi grande ídolo, Adãozinho foi grande ídolo, Zizinho, Totô Rubens foi grande ídolo, né? Doval foi grande ídolo, Silva, mais recentemente, foi grande ídolo, Almir Pernambuquinho foi grande ídolo. Então, todo mundo do Flamengo que me fez alegria é grande ídolo. Como é que você vê o momento do rádio esportivo, Apolo, depois de 60 anos aí de estrada? Eu faço 60 anos em março do ano que vem, né? Se Deus quiser e me permitir. Olha, eu acho que o rádio, de uma forma geral, vive o seu grande momento. Na minha opinião, o pessoal fala, era de ouro do rádio. Para mim, era de ouro do rádio é hoje. Na minha época dessa que eu estou te contando, dos anos 50, final dos anos 40, cada casa tinha um rádio elétrico, tinha que ter na tomada. Então, você tinha um rádio na sala e depois de jantar, tanto que havia até um programa recentemente, Conversa ao Pé do Rádio. Por quê? Porque a família se reunia para ouvir a novela e os programas. Pra você ter uma ideia, meu pai era português, vascaíno, dono de botequim, e ruim de argumento porque não conseguiu me fazer torcedor do Vasco. Me levou para São Januário para ver um jogo do Vasco, mas não me convenceu. Mas ele não gostava que se ligasse o rádio para ouvir futebol. Os locutores gritavam muito, isso aí pode acabar estragando o rádio e tal. Enfim, era difícil, só tinha um rádio. Os automóveis não tinham, só o carro importado americano já vinha com rádio. Não tinha, alguns, não eram todos os carros eram importados na época, não tinha, nem todos tinham rádio. Então hoje não, hoje você ouve a Rádio Tupi no mundo todo, ou qualquer outra emissora que tenha um aplicativo, né, no celular. Anualmente eu vou para Orlando, e eu fico lá ouvindo os jogos do Flamengo, aquele Florida Cup, aquela coisa do campo, com o radinho, com o celularzinho ligado. Ali eu escuto tranquilamente. Então, hoje você tem uma audiência mundial. Antigamente a audiência era local, e o país tinha 50, 60 milhões de habitantes. Né? Hoje são 200 milhões de habitantes. Hoje o rádio tem em todo lugar ao mesmo tempo. E é o único veículo que você pode fazer qualquer outra coisa e continuar ouvindo. Televisão você tem que sentar a bunda e ficar vendo para poder acompanhar.
O rádio não. O rádio, em qualquer lugar que você esteja, o que você estiver fazendo, você pode perfeitamente estar ouvindo, sem problema nenhum. Então, a era de ouro do rádio, para mim, é hoje. O rádio esportivo está muito vivo. No Rio, houve uma pequena queda. Você vai a São Paulo é muito forte. No Rio, com a Rádio Globo praticamente aí saindo da briga, aconteceu uma defasagem muito grande. Quer dizer, eles continuam lá, eles têm uma bela equipe de esporte, com o Penito, com a turma toda, o Heraldo, mas não tem a mesma pujança que tinha antigamente, que eles participavam de tudo, chegavam primeiro, na nossa época lá, né? Eu, Zé Carlos, a equipe que está hoje na Rádio Tupi, né? Praticamente, então você repara que todo mundo que está na Rádio Tupi, o Clóvis, o Barbosa, Antônio Carlos, eu, Zé Carlos, isso era o time da Rádio Globo, né, na época. Então, houve realmente uma queda, né, que enfraqueceu um pouco o rádio do Rio. Você falou sobre o Zé Carlos Araújo, o garotinho, né? Que vocês estão juntos já há algum tempo. Houve um momento que vocês não estavam mais juntos, voltaram novamente. Conta para a gente como é que foi, nos anos 70, aquela ida de vocês para a Rádio Nacional, que criou, inclusive, ali, revitalizou a Rádio Nacional, que era a Globo e Tupi, né? Do Alcei, Jorge Cury e Valdir Amaral, e aí o garotinho contigo na Rádio Nacional, aí a coisa cresceu na Rádio Nacional, passaram a ser três emissoras brigando muito pela audiência. Como é que foi esse momento? Foi incrível. Eu estava na Rádio Tupi na época, e o garotinho estava na Rádio Globo, né? Foi a nossa primeira separação. Nós estávamos juntos na Rádio Globo, o garotinho ia trabalhar fardado do Colégio Pedro II, né? Ele era garotinho, tem garotinho até hoje, só que hoje é o garotinho há mais tempo. Então ele estava na Globo e eu na Tupi, e o governo, na época, quis revitalizar a Rádio Nacional. Então, os caras em Brasília bolaram uma rede nacional de rádio, né, interligando o Rio, Brasília, a Amazônia. Eles queriam chegar, inclusive porque era a época da Revolução, né, da ditadura, e havia emissoras piratas que trabalhavam na fronteira com o Brasil e mandando notícias, sempre notícias que eram contra o governo, e inventavam fatos. Uma vez eu fui chamado, eu trabalhava na Rádio Tupi ainda, eu fui chamado para depor no Ministério da Guerra, ali na próxima central, porque entrou um ouvinte, tinha um jogo Brasil e Argentina, no domingo, e o meu tinha um show da madrugada, que você ouvia, que andou por todas as rádios, e eu estava na Tupi na época com ele. E eu fiz uma pesquisa, aquela brincadeira, quem é que vai ganhar, Brasil ou Argentina? Deu o seu palpite e tal. E entrou um camarada no ar, eu estava ao vivo, o cara no ar, ele entrou no ar e disse: Posto, você está fazendo pergunta, o programa é gravado? Eu falei: não, não é gravado, você está falando aqui comigo. Pois é, mas o jogo já foi. O Brasil perdeu 2-1 e o Rivelino deu uma bolada no militar que estava na arquibancada e tal. Aí eu falei: pô, mas tá brincando? Não, tô brincando não, o jogo já foi 2-1, fez 1-0 o Brasil, a Argentina virou e tal. E contou uma história terrível E eu não tinha como. Eu falei: tá bom, também, obrigado, até logo, desliguei o telefone. Aí os caras foram ver, esse cara fazia parte desse esquema. E eles propagaram, eles transmitiram esse jogo de forma fictícia, né? Inventando uma série de episódios que não aconteceram. Então a rádio fez todo um bloqueio, né? Ele criou a Rádio de Boa Vista, enfim, toda a rede de rádio da Rádio Nacional, botaram um transmissor de 500 quilos em Brasília, que se ligasse tudo era capaz de ficar sem luz a cidade, e fizeram então uma equipe de esporte, fizeram uma pesquisa para ver quem é que o povo de lá queria ouvir no rádio. Nessa pesquisa deu o Zé Carlos, eu, o Deni e o João Saldanha. O João Saldanha, por motivos óbvios, se negou a aceitar o convite. Então chamaram o Gerson. Na época estava conversando como comentarista. O Gerson topou. Aí no dia da nossa apresentação, fizeram um coquetel para a imprensa para apresentar a gente. Nesse dia, o Globo saiu com um editorial contra a Brasília, por ter feito isso, ter tirado o Zé Carlos da Rádio Globo e eu da Rádio Tupi e tudo mais, e dizendo que era uma emissora do governo, que estava competindo, enfim, deu um cacete redondo lá
o pessoal de Brasília. Aí, no meio do coquetel, e o Gerson não apareceu no coquetel, não foi. No meio do coquetel, veio a ordem de Brasília para suspender a festa. Eu já tinha me demitido da Rádio Tupi. O Zé Carlos não tinha se demitido ainda da Rádio Globo. Mas eu me demiti da Rádio Tupi para aceitar o convite, assinei o contrato e tudo. Aí os caras suspenderam isso ali para reavaliar o projeto. Aí foi todo mundo embora, pediram desculpa à imprensa, foi todo mundo embora. E eu fiquei lá, os caras, vem cá, Washington, não, era um pouco, eu me demiti lá, o que eu faço agora? Aí os caras, peraí, ligaram para Brasília, o Washington se demitiu lá. Aí os caras mandaram me contratar, assim mesmo, nas bases que eu tinha combinado. O meu contrato já estava assinado, foi mantido, e eu fui contratado, até que eles foram lá, tempos depois, eu fiquei ainda um tempão sozinho com a equipe que estava lá na Rádio Nacional, até que conseguiram desvincular depois o Zé Carlos, se acertaram lá com Brasília, e o Zé Carlos veio para se juntar a nós nessa equipe, que acabou sendo um sucesso estrondoso. O Gerson não quis ir, saiu, aí entrou o Mendes, aí ficamos o Zé Carlos, eu, Denis e Mendes, né? Aí se montou essa equipe, que aí vieram outros que eram da Globo, Maurício Danadinho, Menezes, aí lançamos o Elcio Venâncio, o Heraldo Leite, tantos outros que montamos essa equipe vitoriosa que você acompanhou. Foi nessa época que você saiu do repórter para o comentarista? Aconteceu isso na Copa de 78, na Argentina. Estava muito frio naquela época, essa época de Copa do Mundo de junho, né? Que é muito frio na Argentina. Nós estávamos, depois do jantar, batendo papo no saguão do hotel, conversando, todo mundo ali, naquela época a gente ficava junto com a delegação e tal. E o Almirante Herano Nunes era o presidente da CBF, e ele, que na época era a CBD, ele veio e se juntou a nós. Eu não sei se naquela época já era a CBF, acho que já era. Aí ele se juntou a nós e começou a bater papo. E lá pelas tantas, ele virou para o Zé Carlos e disse, Zé Carlos, eu acompanho muito o trabalho de vocês aí, estou admirado como é que vocês conseguiram fazer isso na Rádio Nacional, sucesso total e tal. Eu acho, inclusive, que eu acompanho muito o Oster, eu acho que ele poderia ser comentarista, porque eu sempre me preparei para outras coisas, para poder ter uma sobrevida no rádio. O repórter de campo, você vê o próprio Denis, que é um dos maiores repórteres que eu conheci, o Denis se especificou em ficar só como repórter e depois teve dificuldades. Quando chegou a idade e tudo mais, parar de correr atrás de jogador, já não dá mais. Enfim, eu pensando nisso, eu sempre fui cavando alguma coisa para ter uma sobrevida. Então fazia um programa na Rádio Nacional Zero Hora, que era o último programa da noite, que foi o pai do show da madrugada, né? E procurando exatamente outros caminhos. E ele falou isso. Aí o Zé Carlos se empolgou com a ideia, me chamou, vamos fazer o seguinte, vamos embora, você vai ser o segundo comentarista. Mas de jeito nenhum. Eu não conheço nenhum segundo no rádio que tenha passado para primeiro, nenhum. Todo mundo que é segundo, morreu segundo. Então, segundo eu não sou, não. Eu sou o primeiro repórter, porque eu vou fazer o quê de segundo comentarista? Não quero. Não aceito. Aí não aceitei em 78. Em 80, o Zé Carlos voltou e disse, vamos fazer e tal. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma dupla, você e o Mendes. Aí o Mendes deu muita força, o Mendes é um parceiraço, né? Lamentavelmente nos deixou, mas o Mendes deu muita força e tal, mas só que o espaço de tempo do intervalo é muito curto para você ter duas opiniões, a não ser que você só faça um pequeno toque cada um, porque você tem 15 minutos de intervalo, mas quando acaba o jogo, tem o período que o jogador vem saindo de campo, tem uma entrevista e tal, aí depois você tem que dar os comerciais, né? Depois você aí passa para o comentarista. Então ficam 5 minutos para dividir por 2. É muito pouco, tem que passar gol. Hoje, por exemplo, eu não passo mais gol, porque o tempo de intervalo é tão curto. Se um jogo terminar 2-2, eu não falo. Se eu passar 4 gols, acabou, não tem tempo. Então, aí não deu certo por isso, por muito pouco tempo para os dois. E depois eu fui, aí nesse período a Rádio Globo me chamou de volta, e eu fui para a Rádio Globo e aí passei a ser comentarista só carreira solo, só eu sozinho lá no comentário. Eu fui para trabalhar com o Jorge Cury, mas eu fui contratado pela Globo em agosto para começar em janeiro. E nesse meio tempo houve um arranca-rabo lá entre o Jorge Cury e o diretor da rádio, que era o Paulo César Ferreira, e ele acabou saindo e a rádio contratou o Zé Carlos. Aí voltamos a trabalhar juntos na Rádio Globo. Foi assim que eu me tornei, a partir de 1980,
comentarista em 84, a partir de 84 na Rádio Globo. Washington, fala um pouquinho do Flamengo. Você já falou de grandes times do Flamengo que marcaram a sua vida até como torcedor, antes mesmo da sua carreira no rádio. Como é que você vê essa era do Flamengo? Você falou da era de ouro do rádio, né, que agora essa era do Flamengo é uma era de ouro atual? Do momento mas já tivemos outras, né? O Flamengo é cheio de era de ouro, só tem era de ouro. Você vê, Luiz Borracha, Nilton Dorival, Biguabri, Jaime, Adilcezinho, Perillo, Perácio, Vevé. Era o time de hoje, ganhando de todo mundo em 1942, 43, 44. Valido fez o gol. Enfim, vários. Aí depois você tem Garcia, Tomires e Pavão, Jardim, Dequim, Jordan, Joel Rubenzinho, Benítez Esquerdinho. Depois entrou Paulinho, Duca, Evaristo, Dido e Babá, de Zagallo. O Flamengo é composto por uma série interminável de grandes ídolos, de grandes jogadores que povoaram aí a nossa alegria, nos encheram de satisfação. Doval foi um jogador extraordinário, Silva, jogador extraordinário. Então, esse time de hoje, o time do Jorge Jesus, hoje, qual é a diferença? Os jogadores são praticamente os mesmos. Apenas a forma de jogar que está dando um pequeno tilt. O Flamengo só não é igual o de 2019, porque há um desequilíbrio nesse time atual do Rogério Ceni, um desequilíbrio físico. Alguns jogadores não estão na plenitude, como o Bruno Henrique, como o Everton Ribeiro. São jogadores, a nossa defesa tem algumas dificuldades ainda da montagem, porque um time para ser... Eu sempre gosto de dizer, não sei se você tem tempo para me ouvir, eu gosto de dizer o seguinte, o futebol como é que é? Você te chama, Mauro, você vai ser o técnico do Flamengo, aí te entregam 32 jogadores, 30 jogadores para você. Então você recebe um elenco. Desse elenco, você tem que formar um grupo. Qual é a diferença de elenco para grupo? Elenco são 32 almas ali, que vieram de vários lugares diferentes, mentalidades diferentes, personalidades diferentes. Aí você tem que vender a ideia que esses caras têm que se transformar num grupo. O grupo é um grupo que tem a proposta de se interligar de tal forma que você, no final, vai saber que 11 vão jogar e os outros não vão jogar. Então, aqueles 11 vão para o campo. Os outros têm que estar com a mesma ideia, a mesma proposta de servir ao clube com a maior dedicação possível, mesmo sabendo que, nesse momento, eventualmente, não estão dentro do campo, recebendo o aplauso da galera. Se você conseguir, você fez um grupo. Desse grupo, você tem que aí tirar os 11 e fazer uma equipe. A equipe tem que estar interligada com as tuas ideias, com a tua proposta, quer goste, quer não goste. Se você é o treinador, você tem que vender as tuas ideias, discutir com eles, que é para não ter tilt depois na hora da execução. Uma vez que você discutiu com eles, você apresentou a sua proposta e ela foi comprada pelos jogadores, aí você começa a ter uma equipe. Essa equipe você tem que ter o equilíbrio técnico e físico. Se você não tiver o equilíbrio técnico e físico, ninguém é só bom atacando e nem é só bom defendendo. Se você defende bem, mas ataca mal, você não tem um bom time. Se você ataca bem e defende mal, você não tem um bom time. O time precisa ter equilíbrio físico e equilíbrio técnico. A partir disso, você tem um time. Foi o que o Jorge Jesus conseguiu. Essa história aqui, o time ataca, se levar 3 gols, ele faz 5, isso é conversa, isso não existe. Pode eventualmente acontecer, mas não é uma regra. Se tomar 3, você vai perder, vai tomar um banho de bola e a galera vai ficar furibunda da vida. Então você tem que evitar de tomar 3, você tem que procurar fazer. Nós estamos tomando muito gol hoje, porque o nosso sistema defensivo ele está deficiente. O Flamengo tem um sistema defensivo, se você reparar, o Isla é um ponta-direita. O Felipe Luiz é quase que um meia-esquerda. E o Felipe Luiz está numa forma exuberante hoje, mas é um cara que vai embora. E os 2 protetores de zaga, que seriam na época Dunga e Mauro Silva, por exemplo, os chamados cabeças de área da época, o Gerson e o Diego, não são exímios marcadores. Então, os 2 zagueiros interiores do Flamengo ficam muito expostos, né? Então, você vê, e o Flamengo atua muito no campo do adversário, deixa 2 jogadores, 2 zagueiros centrais dentro da grande bolacha ali, do grande círculo. Então, quando você pega um adversário que joga pelo lado de campo com jogadores de velocidade, o Flamengo tem muita dificuldade de fazer a recomposição.
E finalmente, o problema que nós estamos enfrentando hoje das bolas aéreas, que atormentam a vida. Bola parada não entra, né? Mas o que eles chamam de bola parada é uma cobrança de falta lateral, de escanteio, né? Falta frontal, que você levanta na área e você tem a indecisão. E essa indecisão nasce de um defeito. A criança, o primeiro presente que um menino ganha é uma bola, né? Então, esse fascínio pela bola leva o jogador de futebol a estar permanentemente querendo estar ligado nela. Quando tem um escanteio, se você reparar, a bola está viajando, os caras estão olhando para a bola. A bola lá em cima ela não faz mal a ninguém, ela não vai entrar. Enquanto ela está viajando, ela não está oferecendo perigo nenhum. Então, agora, tem um cara aqui entrando nas tuas costas, você tem que estar atento a ele, não a bola. Quando a bola chegar mais perto, aí você vai na bola, você tem que estar mais preocupado com isso aqui. E a gente tem cometido erros assim. A bola cai na área do Flamengo, aí o zagueiro é surpreendido. Então, por isso aqui não é ainda uma máquina. Individualmente, o Flamengo o maior time que o Brasil possui nesse momento. É o time do Flamengo. O time do Palmeiras vem um pouco depois e tal. Estou vendo o São Paulo se fortalecendo um pouco, o próprio Atlético Mineiro está se fortalecendo bem. Mas o Flamengo tem o melhor elenco, mas precisa fazer desse elenco o melhor time. Paulinho, é inevitável lembrar a sua passagem como técnico do Flamengo, até depois de tudo isso que você acabou de falar, né? Em 1995, você comandou o Flamengo, chegou até a final da Supercopa, né? O Flamengo tinha Romário, tinha Edmundo. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Ali para mim foi uma pós-graduação, né? Porque você comentar futebol, você chega lá na cabine, bonitinho, banho tomado, senta e olha o campo e analisa a festa. Agora, você tem, como treinador, que fazer a festa. Você tem que preparar os salgadinhos, você tem que fazer o bolo, botar a velhinha, mas é você que tem que fazer isso. Então, eu descobri muita coisa. Né? Para mim, foi fantástico aquilo ali. Eu aprendi demais, muito mesmo, com os jogadores. Eles me ensinaram muita coisa. Porque a gente tinha uma impressão, eu, por exemplo, tinha a impressão que quando chegasse ali, eu ia encontrar o Mário Edmundo, Sávio, Márcio Costa, Pingo, o Ronaldão, Aguinaldo, aquela turma toda, Lira. Os caras, sabe, vão chegar lá e... Mas não é assim. Essas pessoas são seres humanos como nós. E eles têm as mesmas sensibilidades, os mesmos medos. O pavor de fazer mal feito, o pavor de errar, o pavor da crítica. Então, quando você entra no vestiário e saca que ali não estão super-homens, estão seres humanos como qualquer um de nós, você sente a necessidade de começar a conversar com eles mais do que qualquer outra coisa. No sentido de que eles se sintam mais à vontade, mais confortáveis, sem aquela pressão. Porque você não tem ideia, rapaz, eu também não tinha. Você no vestiário, nesse jogo que você citou, da decisão da Supercopa, a Supercopa era a reunião dos campeões da Libertadores, só tinha campeão. Né? Então, você enfrentar esses times é uma dificuldade. Então, você está no Maracanã, por exemplo, num jogo, Flamengo e Cruzeiro, Flamengo e Vélez, Flamengo e... O Vélez não foi no Maracanã, mas Flamengo e Cruzeiro foi no Maracanã. Flamengo e Independente, a final, foi no Maracanã. Você está no vestiário, você querendo conversar, e você ouvindo e aquilo balançando na tua cabeça, você diz, meu Deus do céu, esse é um gigante que está de fora. E eu criei essa expressão, o Flamengo é um gigante que se alimenta de vitórias, não deixa o bicho com fome, não deixa o bicho com fome. E eu descobri que os caras também entravam em pânico como qualquer um ser humano, de sentir a responsabilidade de entrar em campo e fazer o que os caras estavam lá esperando que você fizesse. Então, eu sempre fazia uma preleção para eles, dizendo o seguinte, amigos, quando a gente fazia isso, eu não sei se vocês se lembram, eu entrava em campo junto com eles. Vamos entrar em campo, vamos parar 10 segundos só e olhar para cima. Vamos olhar para a arquibancada. Essa gente que está ali, muitos deles não tinham condições de estar ali. Ou eles pularam o muro, ou eles pediram vale para o patrão, ou eles tomaram o celular na rua dos outros para vender, arrumar o dinheiro para poder estar aqui, assaltaram, ou largaram a mulher em casa sem o dinheiro para a feira, para usar o dinheiro para estar aqui. O que eles querem? Vitória? Não, eles querem vitória. Isso é evidente que eles querem vitória, mas eles querem que vocês façam aqui o que eles fariam se estivessem aqui. Ou seja, doar,
Você não precisa ser torcedor do Flamengo, você não precisa sofrer o que eu sofro numa derrota. Mas respeite a minha dor, respeite a dor dessa galera. Então vamos olhar 10 segundos para eles, para vocês terem uma noção. Você pode ter certeza que você vai enxergar os olhares em cima de você, pedindo, me ajuda, ganha esse jogo, corre, porra, entendeu? Então, isso funcionou muito nessa Supercopa. Nós jogamos só contra o Vélez Sarsfield, que era o campeão do mundo na época, dirigido pelo Carlos Bianchi, que era o Guardiola da época. Foi a minha estreia, inclusive. Os caras diziam assim, vai jogar contra o Vélez, campeão do mundo, o Bianchi? Bom, vai ser 8-0 para o Vélez, vai ser 6-0, vai ser 7-0, é o que eu ouvia. E eles ouviam também. E foi a minha estreia, quer dizer, eu entrei no baile já tendo que dançar com a mais feia. Aí, amigo, fomos para lá e ganhamos o jogo 3-2. E aquilo deu um embalo muito grande. A gente perdia por 2-1 até os 42 do segundo tempo. Eu botei o menino o Rodrigo Mendes no lugar de Jair, aos 36 minutos de jogo, mais ou menos. O Rodrigo Mendes empatou o jogo e o Edmundo fez o gol. O Fussab que fez o terceiro, o terceiro gol aos 42, 41 e 43 minutos, fizemos 2 gols, ganhamos 3-2. Aí, amigo, eu quase tive um neném ali na beira do campo e tal, né? Fui para a churrascaria, estava na Argentina, saí dali, fui para a churrascaria, comi churrasco, tomei vinho. O dia amanheceu, o cara querendo fechar, vai fechar porra nenhuma, eu estou aqui, eu quero acreditar no que aconteceu. E foi assim que começou. E foi uma experiência maravilhosa. E essa descoberta que eu fiz. E o jogador sente, sim, senhor, sente a pressão, sente a crítica, sente a injustiça. Eu mudei a minha forma de comentar o futebol por causa disso, respeitando esse lado do profissional, do treinador, do jogador, descobrindo que eram pessoas sensíveis. Eu achava que o Romário era um super-homem. E o Romário é um baita de um cara. O cara me ajudou para burro. As pessoas rotulavam o Romário, a opção de coisa, ou dizendo que o Romário fazia o que queria. O Romário é um dos caras mais inteligentes que eu conheci no futebol. Começa que tudo que o Romário tem direito, ele botou em papel e os caras assinaram. O treinador não tinha como agir diferente do que estava ali. Todas o que o pessoal dizia que era privilégio, não era. Era direito adquirido em contrato. Os caras concordaram, quem contratou concordou e assinou embaixo. Então não tem privilégio, tem direitos. Aí diz assim, mas ele não treina. Realmente ele treinava pouco. Por que ele treinava pouco? Havia um laudo médico, na época ele tinha feito uma cirurgia, tinha um laudo médico que dizia que para ele poder produzir, ele não podia treinar na véspera do jogo e não podia treinar no dia seguinte ao jogo. Ora bolas, a gente jogava quase todo dia. Então você jogava domingo, ele não podia treinar segunda porque ele jogou domingo. Aí, terça, ele não podia treinar terça porque ele ia jogar quarta. Aí não podia treinar quinta porque ele jogou na quarta. Aí ele só podia treinar na sexta se ele não jogasse no sábado. Veja bem. Então, aí ele não quer, não. Agora, ele trabalhava a parte física, na sala de musculação, fazia o trabalho que era determinado pelo departamento competente, não era por mim. Mas as pessoas, ele faz o que ele quer, ele não treina porque não pode. Aí depois veio o ataque do sonho não funcionou. Por que o ataque do sonho não funcionou? Porque nós tínhamos o Romário, Edmundo e Sábio. 3 feras, 3 jogadores extraordinários. Não tinha como dar errado. Só que o Romário estava com quilos a mais quando... Você lembra que ele, na minha estreia, não jogou contra o Vélez porque ele caiu duro no campo, no treino 2 dias antes. Ele foi internado no Hospital dos Servidores do Estado, ficou lá internado enquanto nós fomos para a Argentina. Estreamos sem ele. Aí ele reapareceu no primeiro jogo meu, que foi pelo Brasileiro em Caxias do Sul, contra o Juventude, ganhamos 2-0, 2 gols do Sábio. Ele aí reapareceu ali, mas fora do peso ideal dele. Ele tinha um problema pessoal que estava mal resolvido, ele estava fora do peso, cheio de problemas para resolver. Ele não estava 100%. Aí tivemos o jogo Internacional e Flamengo, lá no Beira-Rio. O zagueiro internacional era o Gamarra. Aí o Edmundo deu lá uma caneta no Gamarra, o Gamarra se aborreceu, deu uma porrada no Edmundo. O Edmundo ficou na beira do campo sendo atendido pelo médico 40 e poucos minutos do primeiro tempo,
E o Edmundo disse assim, eu vou voltar, que o médico queria que ele fosse para o vestiário para ver melhor, porque era no tornozelo. E o médico queria que ele fosse para o vestiário, 41, 42 minutos, para terminar o primeiro tempo. E ele, não, vou voltar. Ele voltou, foi dar uma porrada no Gamarra, o Gamarra deu outra porrada nele no mesmo pé, quebrou o pé dele. Então o Edmundo ficou fora, com o pé quebrado. Então tive que lançar o Chulapinha, o Aloysio Chulapinha. Aí o ataque de sonhos passou a ser Romário, sabe, e o Chulapinha garoto. Aí passou. O dia que o Edmundo tirou o gesso, ele foi lá, tirou o gesso e fez a fisioterapia. Quando ele terminou a fisioterapia, seria liberado, ele sofreu um acidente de automóvel. E aí ficou fora. Então, eles praticamente jogaram muito pouco tempo juntos. E em forma, o Romário jogou muito pouco tempo. O Romário jogou a partida final contra o Independente, nós ganhamos de 1-0 no Maracanã, jogou para me ajudar, porque ele estava com um problema muscular sério, tanto que ele perdeu um gol, que a bola caiu no pé, onde ele tinha que botar para dentro da perna que estava lesionada, e ele sentiu ali, né? Não conseguiu completar a jogada. Mas ele foi no sacrifício. É um cara fantástico. Os caras sensacionais. Olha, eu descobri coisas inacreditáveis. Eu fiz amigos ali. Os caras eles compraram a ideia. Quando o Flamengo perdia, eles vinham a mim e diziam assim, poxa, nós vamos fazer, nós vamos melhorar. Eles sentiam a minha dor. Isso é que eu queria que eles entendessem. Eu trouxe eles aqui para casa. Eu tenho aqui um home theater. Eu passei a história do Flamengo, que me foi cedida pela TV Cultura, para mostrar para eles, porque não é só você vestir a camisa e beijar o escudo, você tem que saber o que ela significa. Eles aí entenderam o que era aquilo, quando eles viram, por exemplo, uma cena maravilhosa, que tem o Valido, que foi o autor do gol do tricampeonato, fazendo falta no Argemiro, lateral do Vasco, né? Aí ele velhinho, sentado numa cadeira, dando a entrevista, e mais falando, balbuciando praticamente, papai. Aí atrás dele tinha uma faixa do Flamengo tricampeão, puída, velhinha, na parede. Aí o repórter perguntou, Valido, e essa faixa? Parece que ele tomou uma injeção, ele acordou, e dessa faixa, eu fiz o FAO mesmo e tal. Né? E aí você olhava para a garotada assistindo o vídeo, a garotada chorando aqui em casa. E começaram a entender o que é isso. Qual é a nossa paixão? Onde é que dói no nosso coração quando o Flamengo perde? O Flamengo perde a minha mulher, que já nos deixou, quando os meninos eram pequenos, e aqui em casa todos são Flamengo, filhos e netos. A minha mulher, quando o Flamengo vencia, ela fazia um boneco, botava no meio da sala com a camisa do Flamengo, aí tudo aceso, bolo. Eu chegava em casa do trabalho, eu chegava em casa de volta para casa, era uma festa, tá? Quando o Flamengo perdia, ela dava banho na garotada, botava para dormir. Dormir que teu pai vai chegar furibundo da vida. E eu chegava mesmo. Então o Flamengo é isso, o Flamengo tem essa coisa, só quem é Flamengo sabe o que é ser Flamengo. Eu não quero nada do Flamengo a não ser vitórias. Até hoje, eu me orgulho de ter participado 2 vezes, em 95 e 98, porque eu tive a oportunidade, Deus me deu essa oportunidade de servir no clube. Apolinho, só para arrematar essa história do Vélez, além da churrascaria, teve uma comemoração sua também famosa do vestiário. Você deu um mergulho, um peixinho, como é que foi isso? Eu entrei voando em cima dos caras, voando. Eu entrei em velocidade, dei um salto, entrei abraçando todo mundo, caí por cima de todo mundo. Foi uma lambança só ali no vestiário. Foi uma alegria, você não tem ideia. E eu até fui indelicado com o Pascoal, que era da TV Bandeirantes, que estava transmitindo o jogo. E os caras estavam jogando pilha em mim, estavam jogando tampa de... Tem um refrigerante que eles vendem no estádio lá, e tem uma tampinha que os caras amassam, fica igual uma bola de gude. Mandaram na minha orelha. Quando o Rodrigo Mendes estava aquecendo para entrar, soltaram foguetão no pé dele, eu chamava a polícia, aí os caras não faziam nada. Aí na hora que sai o gol da vitória, amigo, eu fui na grade, né? Fui na grade, comecei a esculhambar, a xingar os caras, perdi as estribeiras. Aí o Pascoal veio, naquela época isso não era permitido, o Pascoal veio, e agora? Eu falei assim, agora eles vão ter que cagar 1 quilo certo para ganhar da gente lá também. Aí aqui nós metemos 3-0 deles lá em Uberlândia, com direito depois a 10 minutos de porrada daquela lance que o Edmundo tomou uma tapona do Zandoná e o pau quebrou. Qual a dividida que o Washington Rodrigues e o Apolinho não podem perder? Olha, rapaz, a bola dividida que eu não posso perder, o que eu não gosto, isso, você quer saber? O que eu detesto?
É isso? Uma bola dividida pode ser Pode essa? ser. Eu dou no meio da canela? Essa turma Sim. que fica depreciando o nosso campeonato estadual, dizendo que não vale nada. Isso só o jornalista que acha assim. O povo não, o povo ama o estadual, seja aqui, seja em São Paulo, seja. Você vê o que é que o torcedor de São Paulo vê? Você vai lá, o campeonato não vale nada. Aí você vê um profissional do gabarito, da história do Muricy Ramalho, chorando, sentado sozinho, porque o São Paulo foi campeão estadual. Acha que não vale nada? Um homem com a história dele, você acha que não vale nada ver um cara desse chorando porque o time dele foi campeão, com a participação, o trabalho dele? Isso aí. Pensa, o Dani Alves é um cara multicampeão, pelo mundo afora, onde o cara foi campeão de tudo. Multicampeão. O cara lesionado, o cara vai para o estádio, bota a roupa, sem poder participar do jogo, vai para o campo e se emociona dizendo que é campeão, porque ele tá sentindo a alegria de ter sido campeão, mesmo sem jogar, do clube que justificou a paixão dele pelo futebol. A paixão dele pelo futebol nasceu pelo amor dele por São Paulo. Onde é que ele criou? Os estaduais, meu Deus do céu. Para com isso, a ala jovem, cada um tem a sua opinião, quem sou eu para dizer que não, mas parem com isso, é uma competição importante, claro que não tem hoje o mesmo peso que tinha, porque antigamente era sozinha, não era nem campeonato estadual, era campeonato carioca. O campeonato de 1950, 11 clubes, só tinha um clube de fora do Rio, que era o Canto do Rio, que era Niterói. Ali foi que nós forjamos a nossa paixão pelo futebol. Foi no Campeonato Carioca, no Campeonato Mineiro, no Campeonato Paulista, no Campeonato Gaúcho. É um Grenal, a decisão, um Grenal, o que movimenta? Esse jogo, o Fla-Flu, 25 milhões de telespectadores acompanharam o Fla-Flu, né? E sem que a TV Record seja uma emissora líder nacional de audiência, ela conseguiu ser em função do Fla-Flu. Como é que você diz que não vale nada um negócio desse, rapaz? Isso é você até chutar contra a sua própria baliza. Você chuta contra o seu próprio produto que te sustenta. Né? Cara, vão para a televisão, sentam ali com aquele ato autoral. Não, futebol, o campeonato estadual tem que acabar, não vale nada. E hoje ele tem a competição. Antigamente era só o Carioca, depois teve o Carioca e o Roberto Gomes Pedrosa aqui de São Paulo, mais nada. Agora tem Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Sul-Americano, tem Campeonato Brasileiro. Pô, os caras fiam um torneio atrás do outro. E aí, evidentemente, que existem, fica achatado, cara. E como é o primeiro, ele sofre e vira praticamente uma pré-temporada. E ainda assim, produz o resultado que você viu. Paulinho, para encerrar, você viu e trabalhou... Já vai encerrar, pô? Tá tão bom. Infelizmente. Por mim, a gente continuaria aqui nessa resenha por muito tempo. Vamos fazer o segundo capítulo um dia desses. Faremos, com prazer, vai ser ótimo. Mas você acompanhou de perto o Botafogo do Garrincha, o Fluminense do Rivelino, o Vasco do Roberto, o Flamengo do Zico. Quando passar essa era atual do Flamengo, vai ser o Flamengo de quem? Do Gabigol, né? Não é o principal jogador do Flamengo, tecnicamente, não acho. Mas é o cara do marketing do Flamengo. O Gabigol marcou a sua presença no Flamengo pela maneira de ser, pelos gols que ele marca, que são indiscutíveis. O Dadá Maravilha marcava até mais gol do que ele. E teve, o Dadá criou, da mesma forma, para o marketing da época, ele era fora de série. Dadá, e é o único que, duas coisas que param lá, beija-flor, helicóptero, e a terceira é o Dadá para no ar para cabecear, inventava aquelas histórias. E o Gabigol é isso. O Gabigol atrai a garotada, né? Ele faz o gesto lá, aquela coisa toda, que o marketing dele é muito bem feito. Ele é um bom jogador, indiscutivelmente, mas não é o maior ídolo da história do Flamengo de jeito nenhum. Agora está já nessas prateleiras aí de baixo. Tem o Zico, tem o Evaristo, tem o Zizinho, tem o Doval, tem o Silva e tal. Ele vem aqui procurando o lugarzinho dele, mas ele é o personagem do Flamengo. Na minha opinião, os dois maiores jogadores do Flamengo do momento, tecnicamente, do momento, futebol é momento, né? Daqui a pouco não são mais. O Gerson e o Arrascaeta.